Era uma tarde fria e cinzenta de outono, e as nuvens densas cobriam o céu, criando uma atmosfera melancólica. As ruas do centro da cidade estavam cheias de pessoas apressadas, envoltas em seus casacos e cachecóis, tentando se proteger do vento gelado que cortava como lâminas. Hannah Valentina caminhava lentamente, suas botas de couro preto ecoando nas calçadas úmidas. Ela estava mentalmente exausta após uma semana intensa de trabalho, e sua mente estava ocupada com pensamentos dispersos, principalmente sobre as responsabilidades que a aguardavam em casa. Seus cabelos loiros escuros estavam soltos, dançando suavemente ao ritmo do vento, enquanto seus olhos verdes estavam fixos no chão, como se estivessem evitando o mundo ao seu redor. Ela usava um casaco longo de lã cinza que contrastava com sua pele pálida, e suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, buscando calor. Embora estivesse cercada por pessoas, Hannah sentia-se incrivelmente sozinha, como se estivesse navegando em um mar de rostos desconhecidos, sem rumo. Conforme caminhava, sentiu uma atração inexplicável, uma força invisível que a puxava para uma rua estreita e sombria que ela nunca havia notado antes. Era como se algo além de sua compreensão a estivesse guiando, e, sem pensar muito, ela seguiu o instinto que a levava em direção ao desconhecido. Ao entrar na rua, o som do movimento da cidade começou a desaparecer, dando lugar a um silêncio estranho e quase desconcertante. As paredes dos edifícios antigos que cercavam a rua eram cobertas por eras secas, e as janelas empoeiradas revelavam o abandono de lugares. Havia algo na atmosfera que a fez sentir um calafrio na espinha, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação reconfortante, como se ela estivesse exatamente onde deveria estar. Hannah continuou a caminhar, seus passos agora mais lentos e cautelosos. Foi então que ela viu, ao fundo da rua, a fachada de uma pequena biblioteca. Era um edifício de tijolos vermelhos, com janelas altas e estreitas, cujos vidros estavam embaçados pela poeira e pelo tempo. A porta de madeira antiga estava semi-aberta, como se estivesse esperando por ela. Uma pequena placa acima da porta dizia, em letras desbotadas: Biblioteca das Memórias. Sentindo-se estranhamente atraída, Hannah se aproximou da entrada. Ao tocar na maçaneta fria, ela sentiu uma onda de energia diferente, algo que a fez hesitar por um breve momento. Mas a curiosidade e a sensação de que havia algo importante para ser descoberto ali, a impulsionaram a entrar. Ao abrir a porta, um cheiro distinto de livros antigos e madeira envelhecida a envolveu. A biblioteca estava mergulhada em uma penumbra suave, iluminada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas. As estantes eram altas, repletas de livros de todos os tipos, com lombadas que variavam em cores e tamanhos. Mas o que realmente capturou a atenção de Hannah foi a presença de uma mulher idosa, sentada em uma poltrona de couro desgastado no fundo da sala. Se você está gostando do vídeo, aproveite para deixar o seu like, e se inscrever. Clara, a idosa, estava envolta em um chale de lã marrom, e seus cabelos brancos estavam presos em um coque frouxo. Seu rosto, marcado pelo tempo, refletia uma mistura de serenidade e tristeza. Seus olhos, que deveriam ser de um azul claro, pareciam opacos, como se tivessem visto mais do que gostariam. Ela estava imersa em um livro antigo, com páginas amareladas, mas quando Hannah entrou, Clara levantou os olhos lentamente, como se já esperasse por ela. Hannah sentiu uma onda de energia densa ao redor de Clara, uma mistura de tristeza profunda e arrependimento. Era como se uma névoa cinza azulada envolvesse a mulher, sugando a vitalidade ao seu redor. Hannah, com seu dom de ver as energias, ficou imediatamente ciente de que aquela mulher carregava um fardo emocional pesado, algo que a mantinha presa ao passado. Hannah hesitou por um momento, mas a curiosidade a levou a se aproximar. Clara levantou a cabeça e, com um sorriso fraco, indicou para que Hannah se sentasse na poltrona ao lado. Hannah obedeceu, sentindo o couro frio sob suas mãos. Por um momento, as duas mulheres ficaram em silêncio, apenas observando uma outra, como se estivessem tentando ler as histórias que os olhos contavam. Você deve ser nova por aqui, disse Clara, finalmente, com sua voz rouca, mas gentil. Poucas pessoas entram nesta biblioteca. Parece que os livros antigos não têm mais o mesmo apelo de antes. Hannah sorriu de leve, ainda tentando entender a aura triste que envolvia Clara. Eu estava apenas passeando pela cidade e senti algo me atrair para este lugar. Não sei bem explicar, respondeu Hannah, sua voz baixa, quase hesitante. Clara inclinou a cabeça, seus olhos observando Hannah com uma intensidade inesperada. Talvez você tenha sido atraída pelas histórias que vivem aqui. Esta não é uma biblioteca comum, sabe? Cada livro, cada página,
carrega uma memória, uma vida. Clara explicou, sua voz carregada de nostalgia. Hannah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela já havia lido sobre lugares místicos e lendas antigas, mas nunca imaginou que encontraria algo assim na vida real. Curiosa, ela olhou ao redor, tentando absorver a energia do lugar. As estantes, apesar de empoeiradas, pareciam vibrar com uma vida própria, como se cada livro estivesse ansioso para contar sua história. E você? Passa muito tempo aqui? Perguntou Hannah, tentando descobrir mais sobre Clara. Clara sorriu tristemente e fechou o livro que estava lendo, colocando-o cuidadosamente no colo. Eu? Sim, passo a maior parte dos meus dias aqui. Depois que perdi meu marido, Roberto, esta biblioteca se tornou minha companhia. Os livros são meus amigos, meus conselheiros, e às vezes, meus espelhos. Respondeu Clara, a dor em sua voz era palpável. Hannah percebeu que Clara estava se afogando em suas próprias memórias, usando os livros como um refúgio para escapar de uma realidade que não queria enfrentar. Era como se a energia ao redor dela fosse um escudo contra o mundo exterior, mas, ao mesmo tempo, esse escudo a isolava, deixando-a presa em um ciclo de tristeza e arrependimento. Eu sinto muito pela sua perda. Disse Hannah, com sinceridade. Deve ser difícil encontrar conforto em tempos assim. Clara sentiu lentamente, seu olhar distante, como se estivesse revivendo os momentos com seu marido. Ele era minha âncora, minha razão de viver. Quando ele se foi, algo dentro de mim morreu também. E, por mais que eu tente, não consigo seguir em frente. Este lugar é o único onde me sinto segura. Confessou Clara, sua voz quase quebrando. Hannah sentiu uma pontada no coração. Ela sabia o que era se sentir presa ao passado, o que era carregar traumas e arrependimentos. Mas também sabia que havia uma saída, um caminho para a cura, mesmo que fosse difícil de encontrar. Você já pensou em compartilhar suas histórias? Escrever suas memórias, talvez? Sugeriu Hannah, com delicadeza. Às vezes, colocar nossos pensamentos no papel pode ajudar a processar a dor, a encontrar um novo sentido para o que vivemos. Clara ficou em silêncio por um momento, parecendo ponderar a sugestão. Seu olhar se voltou para o livro em seu colo, e ela o abriu novamente, desta vez mostrando a Hannah o que estava escrito. Não eram histórias de ficção, mas sim memórias, pensamentos íntimos e reflexões sobre sua vida com Roberto. Eu tentei, por um tempo. Disse Clara, sua voz tremendo levemente. Mas cada palavra que escrevia me trazia de volta a dor. Parecia que, ao escrever, eu estava revivendo tudo de novo, e eu não conseguia suportar. Hannah olhou para as palavras na página, sentindo a dor e o amor que Clara havia colocado nelas. Ela sabia que Clara precisava continuar, que havia uma cura esperando por ela ao final desse processo, mas também sabia que isso exigiria coragem e força que Clara talvez não achasse que tinha. Eu entendo que deve ser difícil, Clara. Disse Hannah suavemente. Mas e se você pensar nisso não como reviver a dor, mas como uma forma de se libertar dela? Talvez escrever suas memórias não precise ser apenas um ato de lembrar, mas de despedida, de encontrar paz com o que aconteceu. Clara olhou para Hannah, surpresa com a profundidade daquelas palavras. Ela nunca tinha pensado em seus escritos dessa forma. Para ela, as palavras no papel eram apenas um reflexo do que havia perdido, mas agora, a sugestão de Hannah fez considerar a ideia de que, talvez, elas pudessem ser uma forma de cura. A energia ao redor delas começou a mudar, tornando-se menos densa, mais leve. Hannah percebeu uma leve mudança nas cores ao redor de Clara. O cinza estava começando a se misturar com tons suaves de verde, indicando um potencial de crescimento, uma nova esperança surgindo. Você acha que isso realmente pode me ajudar? Perguntou Clara, sua voz carregada de dúvida, mas também de uma centelha de esperança. Hannah sorriu, um sorriso cheio de compaixão e encorajamento. Eu acredito que sim. E eu estarei aqui para ajudá-la, se você quiser. Podemos ler juntos, escrever juntos, e encontrar um caminho para que você se reconecte com o que realmente importa. Ofereceu Hannah, sua voz firme, mas gentil. Clara respirou fundo, como se estivesse absorvendo a coragem que Hannah estava oferecendo. Ela sabia que este seria um caminho difícil, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estava sozinha, que havia alguém disposto a caminhar ao seu lado. Obrigada, Hannah. Disse Clara, com um pequeno sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que ela conseguia lembrar de ter dado em anos.
Acho que estou pronta para tentar. Hannah assentiu, sentindo uma conexão profunda com Clara. Ela sabia que aquela seria uma jornada desafiadora, mas também sabia que ambas sairiam mais fortes do outro lado. E, assim, as duas mulheres começaram a planejar o que viria a seguir, enquanto a energia ao redor delas continuava a se transformar, tornando-se cada vez mais leve, mais esperançosa. Era o início de uma nova jornada, uma jornada de cura, de reconexão, e de descoberta do verdadeiro poder das memórias. As horas passaram sem que Hannah e Clara percebessem, e a luz do dia começou a desaparecer lentamente, deixando a biblioteca envolta em uma penumbra aconchegante. As sombras das estantes se alongavam, e o ambiente parecia mais íntimo, como se estivesse guardando os segredos das duas mulheres que se encontravam ali. Hannah sentia-se envolvida por uma energia diferente, uma mistura de nostalgia e esperança. Estava claro que Clara tinha muito a compartilhar, e Hannah estava determinada a ajudar a idosa a encontrar um novo propósito. Sabe, Clara. Começou Hannah, quebrando o silêncio suave que havia se instalado entre elas. Eu tenho uma sensação de que esses livros não são apenas histórias antigas. Eles parecem vivos, como se carregassem uma energia especial. Clara sorriu, um sorriso melancólico, mas cheio de compreensão. Você tem razão, Hannah. Estes livros não são como os outros. Cada um deles guarda uma memória, uma vida. Algumas dessas histórias foram deixadas para trás, outras foram esquecidas, mas todas carregam o peso das emoções daqueles que as viveram. E, de certa forma, elas têm o poder de nos tocar, de nos transformar, se permitirmos. Hannah olhou para as estantes ao redor, sentindo o peso das palavras de Clara. Havia algo verdadeiramente especial naquele lugar, algo que ela sentia profundamente em sua alma. Era como se as memórias contidas naqueles livros estivessem sussurrando, chamando por alguém que pudesse ouvi-las, compreendê-las e talvez, libertá-las. E você, Clara? Tem algum livro que te toque mais profundamente? Há alguma memória que você ainda não conseguiu superar? Perguntou Hannah, sua voz suave, mas carregada de empatia. Clara hesitou por um momento, seus olhos opacos pareciam estar perdidos em um passado distante. Ela se levantou lentamente da poltrona, o corpo frágil movendo-se com uma certa dificuldade, e caminhou até uma das estantes mais antigas da biblioteca. Seus dedos tremiam levemente enquanto percorriam as lombadas dos livros empoeirados, até que pararam em um volume particularmente desgastado. Este livro é o meu, disse Clara, com um tom de voz quase reverente. Eu escrevi minhas memórias, minhas dores, minhas alegrias, tudo que vivi ao lado de Roberto, meu marido. Mas, por algum motivo, nunca consegui terminá-lo. É como se cada página me puxasse de volta para um abismo do qual não consigo escapar. Hannah se levantou, aproximando-se de Clara com cuidado. A energia ao redor da idosa parecia mais densa agora, misturada com tons de azul escuro e cinza, como se estivesse envolta em uma tristeza que não conseguia dissipar. Hannah sabia que, para ajudar Clara, precisaria entender essa dor, mergulhar na escuridão que a envolvia e, de alguma forma, trazer a luz de volta. Posso ler com você? Perguntou Hannah, sua voz quase um sussurro. Clara olhou para ela, seus olhos marejados de emoção, e assentiu lentamente. Juntas, elas caminharam de volta para as poltronas, e Clara abriu o livro, revelando as páginas amareladas, rabiscadas com uma caligrafia fina e cuidadosa. As primeiras linhas eram suaves, quase poéticas, descrevendo os primeiros dias de seu casamento com Roberto, os momentos felizes que passaram juntos, e as promessas que fizeram um ao outro. Ele era minha alma gêmea. Começou Clara, sua voz tremendo com a lembrança. Quando nos conhecemos, foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um momento, como se tudo finalmente fizesse sentido. Roberto era um homem gentil, atencioso, e tínhamos grandes planos para o futuro. Queríamos viajar o mundo, escrever livros juntos, mas a vida tinha outros planos. Hannah sentiu o peso das palavras de Clara, e as cores ao redor dela começaram a mudar. O azul escuro e cinza se misturavam agora com um leve toque de dourado, sugerindo que, mesmo nas trevas, havia vestígios de momentos preciosos e inesquecíveis. Hannah podia ver que Clara estava dividida entre a dor e a nostalgia, e que essa divisão a mantinha presa, incapaz de seguir em frente. O que aconteceu? Perguntou Hannah, seu coração apertado de antecipação. Clara respirou fundo, como se estivesse tentando reunir forças para continuar. Tudo começou a mudar quando Roberto ficou doente. Disse ela,
a voz quase inaudível. Foi um golpe tão repentino, tão brutal, ele era tão forte, tão cheio de vida, e de repente, ele estava definhando diante dos meus olhos. O câncer o levou de mim de uma forma tão cruel, tão lenta. E, durante aqueles meses, eu me senti impotente, inútil, incapaz de salvá-lo. Eu o vi sofrer, e tudo que pude fazer foi segurar sua mão e esperar. Hannah sentiu as lágrimas brotando em seus próprios olhos. Ela podia ver, quase como se estivesse acontecendo naquele momento, o quão devastador foi para Clara assistir ao amor de sua vida ser levado tão rapidamente. A energia ao redor delas estava agora envolta em um turbilhão de cores, e o azul escuro da tristeza, o cinza do arrependimento, e o dourado, que parecia lutar para manter-se aceso, representando o amor que Clara ainda carregava por Roberto. Clara, eu sinto muito, disse Hannah, a voz embargada pela emoção. Perder alguém que amamos dessa forma, é uma dor inimaginável. Clara sentiu, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto enrugado. Depois que ele se foi, eu me fechei para o mundo. Continuou Clara, sua voz agora entrecortada pelo choro. Eu me afastei de tudo e de todos. Minhas filhas, meu neto, todos tentaram me ajudar, mas eu simplesmente não conseguia. Tudo que eu queria era ficar sozinha com minhas lembranças, com a dor que, de certa forma, era tudo que me restava de Roberto. Hannah, com seu dom, via como as cores ao redor de Clara se intensificavam. A dor era quase palpável, mas ao mesmo tempo, havia uma leveza começando a emergir, como se, ao compartilhar sua história, Clara estivesse finalmente liberando parte do peso que carregava. Eu entendo, Clara. Às vezes, o luto nos aprisiona de uma forma que não conseguimos ver a saída. Mas sei que Roberto, onde quer que esteja, não gostaria de vê-la assim. Ele gostaria que você encontrasse a paz, que vivesse a vida que vocês sonharam juntos. Disse Hannah, tentando infundir esperança nas palavras que dizia. Clara olhou para Hannah, e pela primeira vez em muito tempo, havia um brilho de reconhecimento em seus olhos. Eu sei que você está certa. Disse Clara, sua voz agora um pouco mais firme. Mas é tão difícil, Hannah. Às vezes, sinto que estou traindo a memória dele ao tentar seguir em frente. Você não está traindo a memória dele. Respondeu Hannah, segurando as mãos de Clara entre as suas. Pelo contrário, você está honrando a vida que ele viveu, o amor que compartilharam. Ao encontrar a paz, você estará levando com você tudo o que ele representou, tudo o que ele ainda significa. As palavras de Hannah pareciam reverberar na alma de Clara, e a energia ao redor delas começou a mudar mais uma vez. O azul escuro começou a clarear, dando lugar a um tom de azul mais suave, misturado com o dourado que agora brilhava com mais intensidade. Era como se a dor estivesse começando a dar lugar a uma nova compreensão, uma nova forma de ver o passado. Clara respirou fundo, como se estivesse se libertando de um fardo que havia carregado por muito tempo. Ela olhou para o livro em suas mãos, e pela primeira vez, não o viu como um símbolo de sua dor, mas como uma celebração da vida que ela e Roberto tiveram. Talvez seja a hora de terminar este livro. Disse Clara, com um leve sorriso. Talvez seja a hora de escrever o final que Roberto merece, um final que celebra a vida, o amor, e não apenas a perda. Hannah sorriu de volta, sentindo-se profundamente tocada pelo que estava testemunhando. Eu acho que é uma excelente ideia, Clara. E eu ficarei ao seu lado, ajudando no que precisar. Disse Hannah, com sinceridade. Clara assentiu, e, juntas, começaram a folhear as páginas do livro, relembrando os momentos bons, os momentos felizes, e escrevendo sobre eles com uma nova perspectiva. A energia ao redor delas estava agora cheia de luz, uma mistura de dourado e azul suave que enchia o ambiente com uma sensação de paz e serenidade. A noite avançava, e a biblioteca parecia ter se tornado um santuário de cura. As duas mulheres continuaram a trabalhar juntas, Clara reescrevendo as partes mais difíceis de sua história, enquanto Hannah a apoiava, tanto com palavras quanto com sua presença silenciosa e reconfortante. Enquanto Clara escrevia, ela contou mais histórias sobre Roberto, lembranças que iam desde os pequenos gestos do dia a dia até os grandes momentos que marcaram sua vida juntos. Hannah ouviu atentamente, cada palavra de Clara parecia infundir o ambiente com uma energia renovada, uma energia de aceitação e amor. Sabe, Hannah, disse Clara, parando por um momento para esfregar os olhos cansados, há uma história que eu nunca contei a ninguém, uma memória que sempre me deixou cheia de culpa. Hannah olhou para ela, seu coração batendo mais rápido.
Podia sentir que Clara estava prestes a revelar algo profundo, algo que talvez fosse o núcleo de toda a dor que ela carregava. Você pode confiar em mim, Clara. Disse Hannah, sua voz suave. Estou aqui para ouvi-la, sem julgamentos. Clara respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Pouco antes de Roberto morrer, ele me pediu uma coisa. Disse ela, sua voz tremendo levemente. Ele me pediu para seguir em frente, para encontrar a felicidade, mesmo depois que ele se fosse. Naquele momento, eu prometi que faria isso, que honraria seu pedido. Mas, quando ele se foi, eu não consegui cumprir minha promessa. Senti que, ao seguir em frente, estaria atraindo o amor que sentia por ele, como se estivesse apagando sua memória. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Clara agora, e Hannah sentiu seu próprio coração se apertar em compaixão. Ela podia ver como aquela promessa não cumprida havia sido uma fonte constante de dor para Clara, como se ela estivesse aprisionada em um ciclo de culpa e arrependimento. Clara, não há traição em continuar vivendo. Disse Hannah, a voz firme, mas cheia de ternura. Roberto queria que você fosse feliz, que vivesse a vida ao máximo, mesmo sem ele. Cumprir essa promessa não significa que você o está esquecendo, mas que está honrando o amor que ele tinha por você. Um amor que desejava ver você bem, realizada. Clara olhou para Hannah, seus olhos cheios de lágrimas, mas também de um entendimento renovado. Acha mesmo? Perguntou Clara, quase como uma criança buscando confirmação. Eu sei que sim. Respondeu Hannah, com convicção. Você tem o direito de ser feliz, de encontrar paz. E ao fazer isso, você estará mantendo viva a memória de Roberto da forma mais bonita possível. Clara assentiu, e pela primeira vez, parecia verdadeiramente convencida. A energia ao redor dela estava agora muito mais leve, as cores tristes haviam praticamente desaparecido, substituídas por um dourado brilhante que envolvia as duas mulheres em um casulo de paz e esperança. Vou terminar este livro, Hannah. Disse Clara, com uma nova determinação na voz. E quando fizer, quero dedicar a Roberto, como uma celebração da nossa vida juntos, e como uma promessa de que encontrarei a felicidade que ele sempre quis para mim. Hannah sorriu, sentindo uma onda de emoção tomar conta de si. Ela sabia que aquela noite havia sido transformadora, não apenas para Clara, mas também para ela mesma. Ao ajudar Clara a encontrar a paz, Hannah também estava encontrando um novo sentido para seu próprio dom, uma nova maneira de usar sua sensibilidade para curar as feridas mais profundas. As duas mulheres continuaram a trabalhar juntas até tarde da noite, escrevendo, relembrando e, mais importante, curando. A biblioteca, antes silenciosa e melancólica, agora parecia irradiar uma luz cálida e reconfortante, como se as histórias que ali estavam guardadas finalmente estivessem encontrando um final feliz. A madrugada avançava, e a biblioteca estava imersa em uma serenidade quase palpável. As páginas amareladas do livro de memórias de Clara estavam abertas sobre a mesa, mas agora havia uma nova energia no ar, uma mistura de alívio, paz e renovação. A história de Clara, que antes parecia destinada a terminar em tristeza, começava a tomar um rumo diferente, mais luminoso. Hannah sentia-se profundamente conectada à idosa, e ambas estavam unidas por um laço invisível, mas inquebrável, formado pela empatia e compreensão mútua. Clara, com as mãos ainda trêmulas, mas movidas por uma nova determinação, olhou para Hannah com um misto de gratidão e carinho. Hannah, eu nunca pensei que poderia me sentir tão leve novamente. Disse Clara, sua voz ainda embargada pela emoção, mas agora carregada de esperança. Você trouxe uma nova perspectiva para minha vida, algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Hannah sorriu, sentindo uma onda de gratidão por poder fazer parte daquela transformação. Fico feliz em ouvir isso, Clara. Respondeu Hannah, sua voz suave, mas cheia de sinceridade. Mas você fez todo o trabalho duro. Foi você que decidiu enfrentar suas memórias e transformá-las em algo positivo. Clara assentiu, ainda absorvendo o impacto daquelas palavras. Ela olhou para o livro novamente, agora com uma nova ideia brilhando em sua mente. Hannah, o que você acha de escrevermos uma carta? Sugeriu Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e emoção. Hannah franziu a testa levemente, curiosa com a proposta. Uma carta? Repetiu ela, com um sorriso intrigado. Para quem? Clara inclinou-se para a frente, sua expressão suavizando enquanto ela explicava. Para mim mesma. Para Clara do futuro.
Quero escrever uma carta que me lembre desta noite, desta sensação de esperança que você me ajudou a encontrar. Algo que eu possa ler quando a tristeza tentar voltar, para me lembrar que há sempre uma luz, mesmo nos dias mais sombrios. Hannah sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquilo. A ideia de Clara era linda e carregava uma profundidade que a tocou profundamente. Acho uma ideia maravilhosa, Clara. Respondeu Hannah, já imaginando como aquela carta poderia ser uma âncora de força para os momentos difíceis que ainda poderiam vir. Clara pegou uma folha de papel e uma caneta, e com Hannah ao seu lado, começou a escrever. As palavras fluíam de forma natural, como se estivessem esperando para serem libertadas. Cada frase parecia carregar um pedaço da alma de Clara, suas esperanças, seus sonhos, e a nova determinação que havia encontrado naquela noite. Querida Clara do futuro. Sei que a vida pode ser difícil às vezes. Sei que há dias em que a escuridão parece mais forte do que a luz. Mas estou aqui para lembrá-la de que você é mais forte do que imagina. Esta noite, ao lado de uma nova amiga, descobri que é possível encontrar paz, mesmo nas memórias mais dolorosas. Roberto sempre estará com você, em seu coração, em suas lembranças, mas ele não quer que você viva no passado. Ele quer que você encontre a felicidade, que viva a vida que vocês sonharam juntos, mesmo que ele não esteja mais ao seu lado. Você prometeu a ele que seguiria em frente, e essa promessa ainda é válida. Cumpri-la não significa esquecê-lo, mas honrar o amor que vocês compartilharam. Lembre-se, Clara, de que a vida continua, e você tem o direito de ser feliz. Você merece encontrar a paz, o amor, e acima de tudo, merece viver plenamente. Sempre que a tristeza tentar dominar, leia esta carta. Deixe que as palavras te lembrem de que você já encontrou a luz antes, e pode encontrá-la novamente. Você não está sozinha. Nunca esteve. Roberto está com você, em espírito, e agora você tem uma nova amiga, Hannah, que trouxe de volta a esperança para seu coração. Com todo o meu amor e gratidão. Clara. As lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Clara enquanto ela terminava de escrever. Hannah, sentada ao seu lado, sentiu uma mistura de orgulho e emoção ao ver como Clara estava se permitindo sentir novamente, se abrir para o futuro, sem se prender às sombras do passado. Essa carta é linda, Clara. Disse Hannah, sua voz suave, mas carregada de emoção. Ela vai te dar força sempre que precisar. Clara sorriu, dobrando o papel cuidadosamente e guardando-o entre as páginas de seu livro de memórias. Obrigado, Hannah. Você me deu algo que eu achei que tinha perdido para sempre. A esperança. Disse Clara, com sinceridade. Hannah sentiu as lágrimas nos olhos, mas segurou a emoção, permitindo-se apenas sorrir de volta para Clara. Sabia que aquelas palavras não eram apenas uma despedida do passado, mas um novo começo para Clara, um início que ela teria a honra de testemunhar. O amanhecer se aproximava, e uma suave luz começava a invadir a biblioteca através das grandes janelas. O ambiente, que antes parecia envolto em sombras e tristeza, agora brilhava com uma nova luz, uma sensação de renascimento que se espalhava por todos os cantos. Hannah e Clara haviam passado a noite inteira juntas, compartilhando histórias, memórias e, mais importante, curando feridas antigas. Sabe, Hannah? Disse Clara, olhando pela janela enquanto o primeiro raio de sol despontava no horizonte. Eu nunca pensei que pudesse sentir isso novamente. Essa sensação de que a vida ainda tem muito a oferecer. Hannah, de pé ao lado de Clara, observava a mudança na energia ao redor da idosa. As cores escuras e pesadas que antes a envolviam haviam desaparecido quase completamente, substituídas por tons suaves de dourado e verde, indicando renovação, esperança e paz interior. A transformação que testemunhara em Clara era um lembrete poderoso de como o amor e a compaixão podiam curar até mesmo as feridas mais profundas. A vida sempre tem algo a nos oferecer, Clara. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos lembre disso. Disse Hannah, sorrindo. Clara voltou-se para Hannah, com os olhos cheios de gratidão. Você foi esse alguém para mim, Hannah. E nunca poderei agradecer o suficiente por isso. Respondeu Clara, sua voz carregada de sinceridade. Hannah sentiu um calor se espalhar em seu peito. Sabia que, de alguma forma, aquela noite havia sido transformadora não apenas para Clara, mas também para ela. Seu dom, que tantas vezes fora uma fonte de confusão e angústia, agora parecia mais claro, mais direcionado.
Ajudar Clara a encontrar a paz, a fazia perceber que sua sensibilidade não era apenas uma responsabilidade, mas um presente. Um presente que ela poderia usar para fazer a diferença na vida das pessoas. Clara, você me ensinou muito esta noite. Disse Hannah, sua voz suave, mas firme. Eu também estava perdido em minhas próprias sombras, mas ao ajudá-la, encontrei um novo propósito. Acho que estamos curando uma a outra. Clara assentiu, e as duas mulheres compartilharam um sorriso silencioso, mas profundo, de compreensão mútua. Sabiam que, de alguma forma, seus caminhos estavam ligados, e que aquela noite era apenas o início de algo maior, algo que elas ainda iriam descobrir. Enquanto o sol subia no horizonte, banhando a biblioteca em uma luz dourada, Clara olhou para Hannah com um olhar pensativo. Hannah, você já pensou em escrever suas próprias memórias? Perguntou Clara, com um sorriso gentil. Acho que você tem uma história incrível para contar, e que pode inspirar muitas outras pessoas. Hannah ficou surpresa com a pergunta, mas ao mesmo tempo, sentiu uma pontada de verdade na sugestão de Clara. Ela sempre evitara falar muito sobre si mesma, preferindo ajudar os outros a superar suas dores, mas talvez fosse hora de confrontar seus próprios demônios, de colocar em palavras tudo o que havia vivido e aprendido. Talvez seja algo a se pensar. Respondeu Hannah, pensativa. Mas, por enquanto, estou feliz em poder ajudar outras pessoas a encontrarem suas próprias histórias. Clara sorriu, compreendendo a resposta de Hannah. Sabia que sua nova amiga ainda tinha muito a explorar dentro de si, mas também que sua jornada estava apenas começando. Quando estiver pronta, eu adoraria ler o que você escreve. Disse Clara, com um olhar encorajador. Hannah assentiu, sentindo-se grata por aquela conversa. Sabia que o momento de enfrentar suas próprias sombras chegaria, mas por enquanto, estava focada em continuar sua missão de ajudar os outros. Um dia, Clara. Um dia. Respondeu Hannah, com um sorriso que refletia tanto a promessa quanto a paciência que tinha com seu próprio processo. As duas mulheres saíram juntas da biblioteca, e quando Clara trancou a porta, parecia que estava fechando um capítulo de sua vida, pronta para abrir outro, com novas páginas em branco esperando para serem preenchidas. Você sabe onde me encontrar. Disse Clara, enquanto se despediam na entrada da biblioteca. Hannah assentiu, sentindo que aquela não seria a última vez que veria Clara. As duas haviam formado um laço profundo, e sabiam que sempre poderiam contar uma com a outra. Sim, e você também sabe onde me encontrar. Respondeu Hannah, com um sorriso caloroso. Elas se despediram com um abraço sincero, e Hannah sentiu uma onda de energia positiva emanando de Clara, como se aquela despedida fosse o início de uma nova fase, tanto para ela quanto para sua amiga. Enquanto caminhava de volta para casa, Hannah refletia sobre tudo o que havia acontecido. Sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas sentia-se mais preparada do que nunca para enfrentar o que viesse a seguir. O dom que sempre carregara com tanto medo agora parecia mais leve, mais controlado. Ajudar Clara a encontrar a paz havia dado a Hannah uma nova perspectiva sobre seu próprio papel no mundo. Talvez eu deva começar a escrever minhas memórias. Pensou Hannah em voz alta, rindo suavemente para si mesma. Enquanto o sol iluminava seu caminho, Hannah sentia que, por mais desafiadora que fosse sua jornada, ela não estava sozinha. Tinha novas amizades, novas histórias para contar, e acima de tudo, um novo entendimento sobre o que significava realmente viver. Com um coração cheio de esperança e determinação, ela sabia que estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, sabendo que cada novo encontro, cada nova história, era uma oportunidade para crescer, para curar, e para amar. Essa é apenas uma parte da jornada de Hannah Valentina. Para entender melhor sua história e ver como ela enfrenta seus desafios, não deixe de assistir aos vídeos anteriores, e claro, não perca os próximos capítulos. Quem ela encontrará em seu caminho? Como seu dom vai evoluir? Será que ela finalmente conseguirá superar suas inseguranças? A caminhada de Hannah ainda reserva muitas surpresas e emoções. Se você gostou do vídeo e quer apoiar o canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Contribua com seus comentários e compartilhe com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Juntos, vamos acompanhar cada passo dessa emocionante jornada de autodescoberta e transformação.